Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente falou sobre a expansão do potencial magnético em termos de momentos de multipolos e obtivemos o potencial para o momento de dipolo. E agora a gente pode falar sobre uma outra abordagem que envolve um potencial agora que é escalar. Então a ideia é que a gente, em certas situações, vai poder trabalhar também com um certo potencial escalar. E aí, isso aqui, vai ser utilizado em certas situações. Então, primeiro a gente lembra a lei de Ampère. Então, a gente tem o rotacional de B igual a M0J. Então, em geral, o campo magnético não é um campo conservativo, por causa que o rotacional de B não é zero em geral. Mas a gente pode estar numa região em que J é igual a zero. Nessa região em que J é igual a zero, você pode ter campo magnético, mas esse campo magnético não foi criado por um J que existe nessa região, porque essa região, inclusive, J é igual a zero. Então, nessa região, a gente tem rotacional de B igual a zero. E aí, como a gente tem rotacional de B igual a zero, nessa região, a gente pode escrever o campo magnético como sendo um gradiente de alguém. Então, um gradiente de um certo φ, que é um potencial magnético, só que agora escalar. E aí, como a gente tem que o divergente de B igual a zero, que é a lei de Gauss magnética, a gente tem também que B é menos gradiente de φ, E aí a gente tem nessa região Laplaciano de φ igual a zero. Então a gente tem nessa região uma equação de Laplace. Então esse potencial magnético escalar satisfaz a equação de Laplace com todas as suas propriedades que a gente já investigou anteriormente para o caso do potencial elétrico também. Aí algumas observações a respeito desse potencial magnético escalar. Esse potencial magnético não é físico. Então não dá para fazer uma interpretação física para esse potencial magnético. Além disso, ele não é uma função unívoca. Então ele pode ter mais de um valor no mesmo local. Para a gente verificar isso, então pensando num exemplo bem simples, que é o seguinte. Então, um exemplo bem elementar é o exemplo de um fiozinho que tem uma certa corrente passando nele.
Então a gente tem um fio, passa uma corrente no fio, e aí a gente pode pegar e considerar uma curva, né, qualquer, como essa aqui, só que é uma curva fechada. Então essa curva é na verdade uma curva em que os pontos A e B eles são os mesmos. Então uma curva fechada em volta do fio, de modo que a gente pode achar então uma circuitação aí em volta desse fio. Então, no caso desse problema, a gente tem o correspondente do J, que é I, apenas em cima do fio. Então o circuito azul ele passa em pontos fora do fio, em volta do fio, né? Então lá, nesses pontos onde passa o circuito azul, a gente não tem J. Então fora do fio, o rotacional de B é zero. A gente tem o seguinte. Para esse caso, integral de B escalar dl vai te dar, né, ao longo da curva, μi, que é a lei de Ampère. Mas rotação de B é igual a zero fora do fio. Então, B é menos gradiente de φ. Então a gente tem o seguinte, menos gradiente de φ escalar dl ao longo da curva é μ0 vezes I. E aí, isso daqui, gradiente de φ escalar dl, é justamente dφ. A integral de dφ dá φ, né? Aplicado num ponto, e você tem que dar toda a volta e aplicar de novo no mesmo ponto. Então, a gente vai ter φ aplicado de em B e em A, vai ser menos μ0i, de modo que φ em B menos φ em A é menos μ0i. Mas o ponto A e o ponto B, na verdade, são o mesmo ponto, porque é um circuito fechado. De modo que, no mesmo ponto, né, você tem uma diferença entre os valores de φ, e nesse caso, como você deu uma volta, a diferença vale menos μ0i. Então, φ em B não é igual a φ em A. E aí a gente tem uma situação em que então, o potencial, né, não é uma função unívoca. Tá? A gente pode daí ver um exemplo, inclusive, de determinação de potencial. Né? Por exemplo, também um fio, só que agora é o famoso fio reto muito longo. Né? Então a gente quer para fora do fio, né? Na região onde então o rotacional de B é igual a zero. Em termos de representação, a gente tem isso aqui, fio reto e longo, né? Que tem um campo magnético que é conhecido, o campo magnético que a gente já determinou anteriormente, né?
campo magnético, nesse caso, vai ser algo do tipo μ0i sobre 2πρ θ. Se você coloca o eixo Z paralelo com o fio, né? E com o mesmo sentido que a corrente está circulando. Então a gente tem esse campo magnético aí. A gente tem que B é menos o gradiente de φ. Então, pensando em coordenadas cilíndricas, que são as apropriadas para esse caso, a gente vai ter μ0i 2πρ θ igual a menos, e aí é que entra B igual a menos gradiente de φ, pensando em cilíndricas. Bom, comparando as expressões, a gente vê que dφ dρ é zero, de modo que φ não depende de ρ. dφ dz também é zero, de modo que φ não depende de θ. dφ dθ, né, não é zero, porque a gente tem uma comparação com o que está lá. E aí a gente pega e faz o produto escalar com θ dos dois lados para poder fazer a comparação das coisas. Então daqui sai que menos μ0i sobre 2πρ, passando o som de menos para lá, igual a 1 sobre ρ dφ dθ, de modo que a gente simplifica isso aqui. E aí a gente tem uma equação diferencial, que basicamente, e aqui nesse caso inclusive, a gente já tem uma equação diferencial ordinária, por causa que φ não depende nem de ρ, nem de z. Então, dφ menos μ0i sobre 2π, integramos, e aí a gente pode fazer arbitrariamente um certo local e um certo valor de referência. Então, φ de θ, alguma coisa tipo μ0i sobre 2π θ. E aí a gente pode verificar explicitamente que, né, no caso em que a gente tenha θ e θ mais 2π, o que dá o mesmo ponto, a gente vai ter valores diferentes para φ. φ de θ mais 2π, o que na verdade é o mesmo ponto no espaço, né? É menos μ0 sobre 2π, θ mais 2π, o que vai dar menos μ0 e 2π θ menos μ0i. Então, φ de θ mais 2π é o φ de θ menos μ0i. A gente deu uma volta, temos aqui um menos μ0i, que a gente ganha como diferença. Então, não é unívoco, não tem unicidade. Então, o potencial escalar magnético não é uma função física, não é uma função unívoca, mas a gente pode usar essa outra alternativa para determinar campos magnéticos na situação em que a gente tenha garantido que B, naquela região, né, é um campo conservativo e o rotacional de B, então, igual a zero. A gente vai utilizar isso posteriormente, daqui a uma ou duas aulas, né, quando a gente for investigar, então, situações em que envolvem meios magnéticos. Então, próximo passo, né, antes de fazer isso, né, já que a gente achou a expressão para o A, pegar, né, e obter também a expressão depois para o campo magnético, né. Então, próximo passo, né, na próxima aula,
a gente vai iniciar a falar sobre meios magnéticos, né, para poder estender a situação magnética para o caso em que a gente também tem as meios magnéticos, e é sempre bom comparar com o que a gente fez no caso elétrico, por causa que há muitas semelhanças e algumas pequenas diferenças importantes. E aí depois que a gente tiver feito isso, daí a gente volta a falar sobre esse potencial magnético. Então, pessoal, obrigado a todos. Se gostou, dá um joinha, né? Curte o canal e daí até a próxima. Tchau!